Fala, Touro! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao seu canal de tarô, Ruark Tarô, Sábio Tarô. Eu sou o Ruark e hoje, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui reunidos para pedirmos aí conselhos da espiritualidade para os seus próximos 30 dias, ok? Não importa se você está vendo o vídeo hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 9 de junho de 2026, ou daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, não importa. Esse vídeo vai chegar até você no momento correto. Foi essa a instrução que eu recebi da minha espiritualidade, certo? Então, meus amigos do signo de Touro, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por terem clicado nesse vídeo. A gente vai começar a sua leitura para os próximos 30 dias, ok? E ela é válida a partir do momento em que você compreende a mensagem aqui do plano espiritual, certo? Então assista o vídeo com calma, porque a gente vai fazendo uma tiragem com calma, é uma tiragem como se fosse uma consulta particular, ok? Vocês podem também inverter os papéis, tá? E lembra que essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, signo dominante no signo de Touro, correto? Então vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Eu vou começar abrindo a energia de vocês com o tarô Zen de Osho, para a gente ver qual é o estado no qual vocês se encontram no momento, né? Com quem que a espiritualidade quer falar, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o deck. Eu gosto muito desse tarô aqui, eu acho ele bastante interessante. Eu tenho usado ele nas minhas leituras, né, para abrir as energias. Vamos lá, então. Estou aqui embaralhando, tá, gente? Que a câmera está um pouquinho alta. Talvez vocês não estejam escutando o barulhinho das cartas, é porque eu estou usando um filtro aqui para redução de ruídos na gravação. Vocês não escutam mesmo. Eu tô vendo aqui, ó. É, pulou uma aqui. Vamos lá, Renascimento. A carta do renascimento. É um novo despertar, uma nova maneira de enxergar as coisas, né? Vocês aí saindo de um período nebuloso, né? Vocês deixando de estarem parados, travados, né? Numa situação e despertando para algo muito maior, né? Vocês despertando para algo maior, para uma questão de movimento, vocês em sintonia, vocês tocando a sua própria canção, né? E não estando parado, ouvindo apenas o que os outros estão falando. Faz isso, Touro, faz aquilo outro, Touro. Vocês estão tendo aqui um despertar, né? Um renascer. Interessante essa carta. Parece que alguém que estava muito doutrinado, parece que alguém que estava muito condicionado a dogmas, a padrões, a arquétipos, a pensar pela mente, pelos olhos de alguém, está se despertando, né? Está renascendo. Renascendo. Tem mais uma, por favor. O que mais para Touro? Indo com a correnteza. Entendi. Aqui vocês estão, né, renascendo e entendendo, né, que a vida ela tem um fluxo natural, né? Se você estava num estado de aprisionamento, não digo nem aprisionamento, mas num estado de inércia, tá? Alguma coisa que acontece na vida de vocês, ok? E vocês vão vocês vão começar a ir com a correnteza, seguir um fluxo natural aí da vida de vocês, tá? Vamos saber do que a gente está falando? Deixa eu pegar aqui o tarô White, mostrar para vocês, caso vocês queiram saber quais são os decks que eu uso, tá? Vamos lá, vamos destrinchar melhor isso aqui. Por gentileza, Tarô, vai para lá você. Vamos dar uma olhada aqui.
Eu botei um filtro de ruídos aqui no meu microfone, meus amigos. Está tendo uma obra aqui do lado da minha casa. Eles estão erguendo um muro. Aí fica um barulhinho de maquita. Vocês não estão ouvindo por causa do filtro. Graças ao Senhor, né? Porque ninguém merece fazer leitura de tarô com um barulho de maquita, né? Mas vamos lá. Vamos entender melhor isso aqui. Fala para mim desse renascimento, tarô, por gentileza. Fala para mim desse renascimento, por favor. O que estamos falando? Um rei de copas. Agora eu tô entendendo. Esse renascimento aí de vocês, meus amigos do signo de touro, ele tá ligado a quê? A uma conscientização dos sentimentos de vocês, tá? Vocês estão num período de controlar, de ter domínio, de ter controle sobre as emoções de vocês. Eu não sei o que sucedeu aí com vocês, ou o que está sucedendo com vocês, tá? Mas aqui tem um renascimento que envolve o controle pleno dos seus sentimentos, porque essa é a prerrogativa de um rei de copas, né? Ele sabe exatamente como agir, o que dizer, o que falar, como reinar, né? Assim, ele lida com os seus sentimentos, ele toma as suas atitudes com sentimentos, com o coração, né? Mas ele sabe quando é hora de colocar sentimentos ou não. Então aqui, ó, a carta do Renascimento com a carta do Rei de Copas, a gente está falando de um despertar. Para quê? Para que vocês controlem mais o que? As emoções de vocês, tá? Eu não sei se alguma coisa aí estabilizou vocês e vocês estão despertando agora para entrar nesse arquétipo, né, do Rei de Copas, tá? Mas eu vejo aqui que vocês estão renascendo, que vocês estão despertando, que vocês estão concretizando um pensamento de como agir com as emoções, sim, porque é necessário que vocês ajam com a emoção, mas vocês tendo um domínio, vocês tendo um controle dessas emoções, tá? Então, se porventura, meu amigo do signo de touro, alguém abalou o seu coração, se alguém abalou os seus sentimentos, tá? Porque aqui a gente está falando mais de sentimentos, né? Então, se você teve alguma questão de briga, disputa, conflito com alguém, tá? Com uma outra pessoa, com um namorado, namorada, marido, enfim, seja lá o que for, tá? Adaptem para a vida de vocês, tá? A espiritualidade aqui, ela tá pedindo claramente para que vocês renasçam, né, nessa questão aí do Rei de Copas, que é uma pessoa, independentemente do gênero, homem, mulher, enfim, tá? Que tem o domínio das suas emoções. Então, controlem as emoções de vocês. Reinem, né? Reinem a vida de vocês, touro, com as suas emoções, sim, mas saibam para quem dar as suas emoções, para quem dar os seus sentimentos, entendeu? É isso que eu tô sentindo aqui. Fala para mim sobre essa carta indo com a correnteza, por gentileza. Nossa. 8 de ouros. Tá, aqui é um trabalho, né, que você está ali num processo de confecção, você está trabalhando arduamente, você já entendeu que você tem que renascer, que você tem que lidar com seus sentimentos, né? Não dar mais do que receber, as questões têm que ser ali equilibradas, né? Em relação de sentimentos, vocês têm que segurar os sentimentos de vocês, agirem mais com o coração, digamos assim. Mas aqui eu não tô falando pra vocês serem frouxos, não, tá? Porque a gente fala, agir com o coração, você frouxo. Não, não é isso. Mas é para que vocês tomem atitudes, ou então para que vocês sejam um pouco mais sensíveis, porém, controlando quem acessa suas emoções ou não. Tá entendendo? Então, assim,
Uma vez que haja esse renascimento, uma vez que vocês entendam como vocês vão agir mais com o coração, para quem que vocês vão desprender mais os seus sentimentos ou não, né? Você consegue seguir um fluxo natural. Mas daí você entende que seguir um fluxo natural, você está num caminho certo, você está fazendo o que é certo, você está ali, né, cuidando da sua vida, né? Justamente como este artesão tá aqui, né, confeccionando, cara, não focou, agora focou. Confeccionando ali, né, essas estrelas, né, que se remetem ao naipe de ouros, certo? Então você tá ali pacientemente esperando o quê? Um 10 de ouros, que é o quê? Que é uma completude, né? E ouros, a gente fala o quê? Do material, do financeiro. Então, para muitos de vocês, a gente pode estar falando o quê? De vocês terem de vocês controlarem mais os sentimentos de vocês para que vocês comecem aí o que? A construir, né, um caminho próspero no campo financeiro de vocês. Ou então na vida amorosa de vocês. Ou então naquele problema, naquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque quem acessa canais de tarô, quem busca informações no tarô, tem alguma questão que precisa de algum tipo de orientação, não é mesmo? Então é dessa questão que eu estou falando aqui com vocês, tá? Para mim aqui tá forte a questão financeira, tá? Mas vamos abrir mais o jogo de vocês e vamos ver como é que o jogo de vocês se desenrola, ok? Deixa só eu ver aqui. Agora eu vou usar o Keeper, mostrar para vocês. É esse aqui, para a gente ver como é que isso reverbera na vida de vocês, né? Em que aspecto, em que questão social, né, isso vai reverberar? Eu aqui estou intuindo que é uma questão mais de trabalho, mas vamos dar uma olhada aqui. Fala para mim, tá, Oráculo, por gentileza. Fala para mim sobre esse renascimento e sobre esse rei de copas, por favor. Renascimento e esse rei de copas. Uma carta, por favor. Journey, a carta da jornada. Sim, faz sentido, né? Porque quem renasce para um novo despertar de comportamento, de como agir, você vai aí embarcar numa jornada, tá? Numa jornada de um autoconhecimento aí para que vocês mudem esse padrão, né? Vamos ver mais aqui, mais uma. Fala mais sobre esse renascimento, esse rei de copas e a journey, a jornada. Uma mensagem. Uma mensagem. Então aqui muitos de vocês podem aqui, meus amigos, minhas amigas, vocês podem receber tipo uma comunicação, uma mensagem de que algo que você está fazendo, como você está se comportando no momento, não está adequado. E é um convite para esse estado aqui do arquétipo de Rei de Copas, onde vocês precisam controlar melhor as emoções de vocês, os sentimentos de vocês, tá? É... Fala para mim dessa... Peraí, caiu tudo aqui. Fala para mim dessa jornada. Fala para mim dessa jornada, por favor. Caíram 500 cartas, não tem como aceitar. Nossa, tá caindo tanta carta, gente. Tá. Fala para mim dessa jornada. Opa. Não estão caindo muitas cartas. Espera aí, Tarô. Me ajuda aqui, por favor. Espiritualidade, por gentileza. Me ajude a ajudar, a clarificar.
Me ajude. Fala pra mim dessa jornada. Essa jornada aqui eu tô com alguma pulguinha atrás da orelha. Tem alguma coisa me chamando a atenção nessa carta da jornada. Pra mim tem algo mais aqui. Porque eu tô entendendo aqui que essa jornada de vocês é... O que aconteceu aqui? Ah, tá. Virou uma carta aqui dentro. Tem alguma... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Tem alguma coisa piada aqui. Vamos lá. Touro. Fala pra mim sobre essa jornada de espiritualidade, por favor. Tá. A cura. A cura. Aqui então é muito óbvio, né? Essa jornada aí realmente é algo que para vocês de Touro vai demandar um processo realmente vai ser um processo assim, não vai ser um processo fácil, natural, não vai ser algo muito assim feito com muita maestria, vai ser algo meio que na marra, tá? Mas a espiritualidade aqui, ela vem te trazendo uma cura, né? De padrões que você tem tido nos últimos 10 meses, nos últimos 10 anos. Tem forte aqui o número 10, tá? Tem forte aqui o número 10. Tem forte aqui o número 10. Tô meio descabelado hoje, né, gente? Olha que eu arrumei o cabelo. Tem forte aqui o número 10, tá? Então, assim, se fizer sentido para vocês, alguém que tem padrões, né, com relação aos seus sentimentos, que não lida bem com seus sentimentos, que não domina com seus sentimentos, e a espiritualidade que tá querendo muito, tá pedindo muito, tá implorando muito para que vocês embarquem nessa jornada de seguirem como é que eu posso dizer? Não é seguir regras da sociedade, não é você caber no lugar onde você não deve caber, onde você acha que você não pertence, mas é você fazer um esforço de você estar bem, né, para que você nesse processo dessa cura aqui, tá? Nesse processo dessa cura aqui, vocês consigam começar um caminho de uma normalidade. Aqui tem uma questão de uma normalidade, algo que é normal, algo que é natural, tá? Que vocês estão com uma certa dificuldade por causa da maneira que vocês estão lidando com este problema, com este trabalho, com esta pessoa, com este relacionamento. E o convite é que vocês se tornem um rei de copas, onde vocês precisam aí ter controle pleno das emoções de vocês, tá? Agora aqui, deixa eu pedir uma clarificação sobre esse indo aqui com a correnteza. Fala para mim sobre esse indo com a correnteza e sobre esse 8 de ouros, por favor. Indo com a correnteza. Olha só, wealthy man, homem rico, né? Wealthy é alguém que é mais que rico, é alguém que é milionário, alguém que tem muito dinheiro, né? Então aqui, meus amigos, a gente reforça muito essa questão do campo profissional de vocês, tá? Então aqui para muitos de vocês do signo de Touro, nós estamos falando de um comportamento, dos sentimentos de vocês que precisam mudar para que vocês se adaptem, né, a um trabalho, né? Então, assim, aqui a jornada é o seguinte: eu preciso renascer, ter mais domínio dos meus sentimentos, dos sentimentos, né? De como é que eu lido, como é que eu encaro as coisas, como é que eu encaro as adversidades, né? As mensagens, as comunicações que chegam para mim, tá? Para que eu consiga
começar a ir num fluxo natural das coisas, que é o quê? Que é o da prosperidade. É você ali, dia a dia, né, botando tijolinho por tijolinho para construir a sua casa, para passar naquele concurso público, para que você tenha mais uniformidade na sua vida, mais completude, para que você tenha relacionamentos mais íntegros, né, no seu campo sentimental, relacional, tá entendendo? E para muitos aqui de vocês, é para que vocês alcancem aquela realização material, tá? Porque aqui com o Wealthy Man, vocês querem alguma coisa relacionada à matéria, relacionada ao dinheiro, ou seja, uma casa própria, ou seja, sei lá, pagar a faculdade para o filho, manter uma vida financeira equilibrada, ou então uma completude. Aqui a gente está falando de uma completude. Para muitos de vocês, vocês querem chegar num ponto alto, né? Porque aqui a gente está com 8 de ouros e a gente vai para um wealthy man, né? Para o homem milionário, um homem com muito dinheiro. Então, para muitos de vocês aqui, vocês querem ter uma estabilidade financeira, né? Fala mais para mim sobre esse indo com a correnteza, esse 8 de ouros e também esse wealthy man, por gentileza. Uma carta, por favor. Lovers. Os amantes. Uhum. Mais uma. Não. Aqui não. Vamos voltar para o computador aqui. Aí aqui a gente já tem duas interpretações, né? Enquanto uns do signo de touro estão querendo a concretização material, outros aqui estão procurando, precisam despertar, precisam renascer com relação aos seus sentimentos. Como é que vocês lidam com o seu parceiro, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu crush, né? De repente aqui, meus amigos e minhas amigas, vocês não têm sorte no amor, né? Porque vocês têm de repente alguma coisa que vocês passam nas relações de vocês não é muito adequada, não é muito coesa, coerente, alguma atitude não é muito legal. E vocês acabam sempre fazendo tudo errado, né? E a pessoa vai embora, se afasta, né? Adaptem para a vida de vocês, tá? O grande pulo do gato, o grande chamado aqui da espiritualidade, de fato, é o quê? Vocês se tornarem o rei de copas. Vocês terem domínio pleno das emoções de vocês. Eu não sei se vocês, de repente, são explosivos demais ou são pacíficos demais, tá? Vocês têm que ter um domínio aí dessas emoções, tá? Porque algo aí no campo das emoções de vocês não está muito alinhado, correto? E aqui também a gente pode estar falando de alguém que quer chegar num patamar de uma estabilidade, né, de uma casa, de uma família, de uma plenitude material ou de relacionamentos também, né? E que envolve aí uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, se você tem um negócio, você tem um sócio, tem alguém que você divide, faz sociedade, parcerias, né? Aqui é o quê? É você tendo uma revisão dos seus sentimentos, um renascimento dos seus sentimentos, para que você tenha aqui uma para que você entre em harmonia com esse teu sócio, tá? Ou então com esse teu trabalho, ou então com esse teu chefe, tá? Vocês estão entendendo? E a partir do momento que vocês entendem que a maneira que vocês estão agindo, ou descontroladamente, emocionalmente, enfim, tem algum sentimento aí teu que não está alinhado, alguma coisa não está alinhada, alguma abordagem que você faz não está alinhada. Uma vez que você entende essa mensagem da espiritualidade,
vocês conseguem seguir um fluxo normal e começar a galgar ali, tijolinho por tijolinho, o quê? Um entendimento com o sócio, com o seu trabalho, com o seu parceiro romântico, com aquela pessoa que se afastou de você por algum motivo e você sente a falta. Fala para mim, mais uma aqui para essa indo com a correnteza, esse 8 de ouros, esse homem milionário, esses amantes aqui, por gentileza. Tá? Caíram duas, eu vou aceitar. Olha só. Interessante. Temos a carta aqui da amistosidade. E temos aqui também a carta do momento. Focou? Focou. Momento da colheita. Deixa eu explicar aqui para vocês, ó. Aqui, com a carta da amistosidade, tá? A gente está falando de uma relação. Nesse caso aqui de vocês, a gente está falando de uma relação onde eu preciso respeitar o espaço do outro. Eu preciso interagir com aquela pessoa, eu preciso interagir com aquele chefe, eu preciso interagir com aquele trabalho, eu preciso interagir com aquele problema. Eu tenho que, por algum motivo eu preciso conviver, estar presente, interagir, tá? Com esta pessoa ou com este trabalho, tá? Mas aqui eu preciso saber até onde vai o meu espaço e aonde começa o espaço do outro. Entendeu? Porque veja bem, nessa carta aqui da amistosidade. Deixa eu ver se eu consigo. Essa carta aqui da. Melhor eu mostrar a carta do que a minha cara, né? Vamos lá. Porque nessa carta aqui da amistosidade, meus amigos e minhas amigas, a gente tem o quê? Duas pessoas que precisam uma da outra, tá? Vocês estão vendo que as árvores, elas não estão abraçadas, mas as flores, as folhas delas estão conectadas, ó. Uma é rosa, a outra é amarela. E quando elas se juntam aqui, fica vermelho. Por quê? Porque é a fusão desse trabalho em equipe, é a fusão deste relacionamento, entende? Então, assim, aqui está muito forte para mim que vocês precisam maturar, vocês precisam trabalhar diariamente o quê? Um discernimento de até onde vai o meu espaço e aonde começa o espaço da minha outra pessoa, ou do meu trabalho, ou do meu colega de trabalho, ou do meu sócio, ou do meu namorado, namorada, marido, esposa, enfim, filho, adaptem aí para a vida de vocês. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se você é uma mãe e você está tendo algum problema com filho, filha, né? Vocês precisam mudar a maneira de lidar com o seu filho, tá? Para que haja ali uma nova consciência, porque o divino, né, o espiritual, vai te trazer uma nova consciência. Mas vai ser um processo que vai demorar um pouquinho até você fazer exatamente o que o divino, o que o espiritual quer, tá? E você vai aprender a respeitar o espaço do seu filho. Ou então aqui, vocês vão aprender o quê? A pôr limites. Tá? De repente é uma criança, de repente é alguém que não tem limites. Aí a gente está invertendo os papéis, né? Alguém que não respeita você e você, não, peraí, pô, como é que é? Entendeu? Então aqui a gente tem esses dois cenários, tá? Adaptem para a vida de vocês. E junto da carta da amistosidade, caiu a carta o quê? Do momento da colheita. Então, após um ciclo árduo, um ciclo ali onde você vai ficar botando tijolinho por tijolinho, até você ter esse discernimento, esse novo olhar do domínio dos seus sentimentos, das suas emoções e tudo mais, tá? Você vai ter um momento de colheita, que é o quê? É o momento que você trabalhou durante um tempo,
Você trabalhou ali dia após dia, mês após mês, tá? E você vai ter o quê? Um momento de colheita. Depois que esses limites aí foram impostos. Ou você impondo limites a uma outra pessoa, ou vice-versa. Ou você se adaptando a uma convivência com alguém, ou com um trabalho, com um chefe, com um sócio, com um marido, com alguém que você brigou, certo? Vamos mais? Dá tempo demais? Dá tempo demais. Lembra que é uma leitura para os próximos 30 dias, touro. Já deixaram o like, meus amigos e minhas amigas? Porque aqui no YouTube a gente precisa de like, tá? Demonstre aí o seu agradecimento através do like, porque ajuda muito aqui o nosso trabalho. YouTube é muito difícil e eu agradeço a quem deixa o like, a quem comenta, a quem engaja aí nos comentários. Muito obrigado, viu? Agradeço de coração. Deixa eu chegar essas energias para cá. Pegar aqui o Zen. Eita. Só um minutinho, gente. Eu não vou aceitar, não, mas aqui caiu a carta da inocência, tá? Eu só vou falar aqui o que ela significa, porque talvez possa ser alguma mensagem específica para algum de vocês do signo de touro. A carta da inocência. Eu já embaralhei, gente? Peraí. A carta da inocência, eu vou falar rapidamente, mas eu não vou botar lá na mesa, não. A carta da inocência é aquela pessoa super madura, cheia de conhecimentos, que já viveu, que já aprendeu muito com a vida, mas ela se coloca sempre num estado de aprendizado. É aquela pessoa que não é prepotente, é aquela pessoa que está aberta, por mais que seja a pessoa mais sábia do mundo, que tenha tido um conhecimento, uma vivência de vida incrível, uma sabedoria incrível, ela se mostra para as pessoas como inocente, como alguém que não sabe muito das coisas, tá? Aí aqui, ou é porque é uma pessoa super generosa e gosta de ouvir, né? Não se importa se porventura alguém está tentando contar alguma vantagem, né? Porque assim, aqui fala muito sobre assim, enquanto a pessoa tá vindo com boi, eu já tô voltando com boi com a carroça. Já fiz 2 viagens, tô na frente da pessoa, a pessoa tá crente que está abafando. Ou é isso, ou é então alguém que tem compaixão pelos seres humanos, pelas pessoas, e não gosta de ser uma pessoa prepotente, né? Uma pessoa que não não fica se vangloriando pelas vivências, que não fica contando vantagem, tá? Eu achei estranho a maneira que essa carta caiu no chão. Carta que cai no chão eu geralmente não aceito, mas eu senti aqui para eu falar sobre isso. Não sei se vai ser útil para vocês. Só mais uma mexidinha aqui. Fala mais sobre essa história aqui, Tarô, por gentileza. O que acontece depois desse momento de colheita? Olha só. Orientação. Aqui a gente fala fortemente sobre uma orientação do espiritual, tá? Dos seus guias, do seu Deus, da sua doutrina, da sua religião, da sua espiritualidade como um todo, tá? Vocês passarão a ter uma orientação espiritual mais presente na vida de vocês. Não é que vocês não tenham, tá? Mas aqui eu vejo você em concordância, em simetria, né, com a espiritualidade. Então vocês vão ter aprendido esse renascimento da espiritualidade e você vai estar mais próximo dos seus guias, dos seus anjos da guarda, né, da sua espiritualidade. Correto? Fala mais para mim, por favor. Ou então aqui, meus amigos, com essa carta da orientação, a gente pode estar falando também sobre alguém que te ajuda, tá? Alguém que é alguém que te ajuda. Não, mas para a grande maioria de vocês é você
em simetria com o plano espiritual. Vocês sentindo a presença ali mais forte, né, dos seus guias espirituais, dos seus anjos da guarda, da espiritualidade amiga. Tá? Podem ter certeza disso. Tá? Aí junto aqui caíram duas cartas, ó. Caiu a carta da totalidade. Você está vendo que é tipo uma... São três pessoas fazendo tipo um trapézio. Estão entendendo o que é isso? É o quê? É você pertencendo de fato a um grupo, a um trabalho, ao seu relacionamento, ao seu âmbito familiar. Tá entendendo? É você tendo uma completude. Por quê? Porque você foi capaz de dominar os seus sentimentos, de colocar os seus sentimentos na hora certa, de retirar os seus sentimentos na hora certa. Isso daí levou um período, porque foi o seu despertar da espiritualidade, né? E uma vez que vocês entendam tudo isso que eu falei até agora, né? Respeitar o espaço do outro, então impor limites, que eu falei aqui com a carta da amistosidade, tá? Vocês escolhem esses frutos, que é o quê? Uma orientação espiritual e um sentimento de pertencer, um sentimento de pertencimento àquilo que você está trazendo para mim aqui, tá? E olha só que bonito. A gente termina com a carta da completude, aquela peça que faltava para você entender uma situação, para você resolver um problema, vocês vão se sentir completos. Vocês vão se sentir felizes. Vocês vão se sentir, puxa, foi difícil, foi brabo, não foi fácil. Eu tive que fazer muitas concessões aqui. Eu tive que colocar tijolinho por tijolinho ali, trabalhar muito, arduamente, mudar padrões, mudar como eu vejo as pessoas, mudar como eu lido com os meus sentimentos, né? Mas a gente vê uma completude aqui no final. Fala mais para mim, Tarô, por favor. Bonito, hein? Bonito, gostei. Maneiro, legal, bom. Pô, gostei, gostei. Bonito isso aqui, gente. Bonito, bonito, bonito. Gente, eu afirmei que talvez o barulho da obra não esteja saindo no microfone, tá? Mas caso esteja saindo, vocês me desculpem, por favor, tá? Eu não gravei ontem por causa desse barulho, fiquei com medo, mas eu vi aqui na internet uns tutoriais, aí eu descobri esse filtro, eu acho que vai ficar bom. Ah, mas se tiver um barulhinho de maquita, vocês me perdoem, por favor. Fala pra mim, Tarô. Olha só, 10 de paus, o final de um período turbulento. O final de caramba, eu lutei, 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 lutei e tá chegando. Tá chegando, eu tô quase no final de uma dor, quase no final de um trabalho, não é nem dor. Eu tô quase no final de um trabalho árduo, né? E ali já orientado pela espiritualidade de vocês. Muito bom. Fala mais para mim. Um 8 de copas. Aqui, meus amigos, olha só. O 8 de copas, ele está embaixo da carta da totalidade. Então, assim, aqui, para muitos de vocês, para que vocês se sintam parte de um processo, vocês têm que entender que o lugar onde você estará após esta colheita, tá? Vocês precisarão deixá-lo para que você encontre uma totalidade na frente. Vamos tirar mais uma aqui para a gente entender isso aqui. Fala mais. Eita, caíram duas. Um 5 de copas com a carta
Vocês estão vendo aí, né? Eu tô vendo muitos colegas que fazem leituras de tarô não dizendo o nome dessa carta aí. O Arcano 13, tá vendo? Enfim, eu não vou dizer, eu não sei se tem algum problema ou não, mas como eu tô tentando, né, ter um espaço maior no YouTube, eu não vou falar, tá? Mas o Arcano 13, o Arcano Maior 13 aqui, ele fala do quê? Ele fala de padrões que precisam ser finalizados, né? Uma maneira de viver, de experienciar as coisas, algo que não está te fazendo bem. Tudo que não te faz bem precisa terminar, precisa findar para que o novo de fato desabroche, para que o novo realmente entre na vida de vocês, tá? E isso aqui tá ligado a quê? Aqui a gente tá, olha só que interessante, a gente está falando muito das emoções de vocês, porque uma das peças-chave do jogo de vocês é o Rei de Copas. Já falei aqui, vou falar mais uma vez porque a leitura fica longa, eu preciso lembrar vocês. O Rei de Copas aqui é o convite para que vocês tenham o controle dos sentimentos de vocês, tá? E aqui, para isso, a gente fecha o jogo de vocês com duas cartas de copas. Uma que é o 8 de copas, que é vocês deixando algo que não faz bem para você, e aqui é aquele comportamento que vocês estão tendo no momento que não está muito adequado à vida, à sociedade como um todo, ok? E mesmo assim, talvez depois desse momento da colheita aqui, muitos de vocês se perguntem assim: caramba, será que eu fiz o certo? Será que eu tenho mudado a maneira de controlar os meus sentimentos, de lidar com as minhas emoções? Será que isso foi certo? Né? Porque vai ser um caminho meio difícil assim, né? Mas eu digo para vocês que vai chegar num momento que todo esse padrão aí desse meu amigo do signo de Touro, ou essa minha amiga aí do signo de Touro, vai de fato sucumbir, vai ser extinto para que vocês cheguem numa completude. Mas aqui, meus amigos, minhas amigas, tem uma mudança de sentimentos, tá? Eu não sei se vocês têm forte no signo de vocês elementos de água, né? Se vocês têm forte câncer, escorpião ou peixes, é possível, tá? Ou caso vocês estejam lidando com alguém de câncer, escorpião e peixes, ok? Porque aqui vocês podem inverter os papéis também, tá? Então, assim, esse abandono desse padrão comportamental que vocês têm no momento, ele é a chave, né, para que vocês possam renascer e ter aqui essa completude. Porque, gente, presta atenção, o novo, a completude é uma coisa muito. Como é que eu posso dizer? Completude é uma palavra muito intensa. Imagina você ter a completude do teu eu interior. Tem pessoas que fazem anos e anos e anos, passam a vida inteira em terapia, tentando se entender, se encontrar e não conseguem. E aqui vocês conseguem ter essa completude a partir da mudança de um padrão que está relacionado com os seus sentimentos. Como é que você exterioriza os seus sentimentos? Entendeu? Como é que você lida, como é que você age? O convite é para que vocês sejam mais. Não é mais emotivos, é para que vocês ajam mais com o coração, para que vocês não sejam tão racionais. Compreendem? Para que haja um renascer, para que vocês cheguem aí nessa completude. Mas vocês vão ter muitas dúvidas, tá? Mas vocês conseguem. Vamos fechar aqui com o Keeper. Nossa, já vou uma. Não varam duas. Aqui, tá vendo? Vocês estão com dúvidas, né? Vocês estão, nesse momento, duvidando do que eu estou falando, se bobear. Aqui a gente tem thoughts e tem message of concern. Thoughts são os pensamentos, tá?
Aqui vocês podem estar duvidando, mas muitos de vocês já estão entendendo que, né? Muitos de vocês, reintegro aqui, muitos de vocês já estão entendendo que o que a espiritualidade está falando através desse vídeo aqui é o correto. É você tendo novas ideias, você tendo novas ideias para sair desse 10 de paus aqui, né? Que é o fim de um ciclo difícil, que é o fim de um ciclo pesado, onde você teve que carregar tudo nas costas sozinho, entendeu? Então você vai abraçar a sua espiritualidade, tá? Mas aqui vem uma message of concern, uma mensagem de preocupação. Deixa eu pedir uma clarificação sobre essa carta aqui. Ela tá meio fora de sintonia. E essa message of concern? Deixa eu tirar aqui com o Zen. Fala pra mim essa message of concern, essa mensagem de preocupação. Eu falei em português, eu não sei. Se a carta tá em inglês, eu não sei se eu falei em português. Mas é uma mensagem de preocupação. É uma mensagem que você recebe que te preocupa. Ah, eu acho que eu já entendi. Mas vamos só tirar aqui. Fala pra mim dessa mensagem de preocupação. Mudança. Exatamente. Gente, é exatamente o que eu tinha pensado. Essa mensagem de preocupação aqui é o quê? É vocês presos no sentimento de caramba, eu fiz esse esforço todo para mudar, eu não tô vendo resultado ainda. Então é vocês mesmo se sabotando. Aqui são vocês se sabotando através dos seus pensamentos. A sua mente, o teu mental está trazendo mensagens de preocupação. Pô, eu fiz esse movimento todo, não tô vendo os resultados, ainda tô aqui nesse 10 de paus, esse sofrimento não acaba nunca. O que eu faço? Só vai. Porque a mudança aqui para vocês chegarem a essa completude tá dentro dessa mudança comportamental que eu tô falando desde o início da leitura de vocês. Entendeu? Essa carta aqui, ela é equivalente à roda da fortuna. A vida de vocês, ela tá meio que emperrada por causa desse mal administrar de vocês os seus sentimentos. Entendeu? De como é que você lida com seus sentimentos, como é que você fala com as pessoas, como é que você planeja as coisas. Entende? Fala mais pra mim aqui, pra gente finalizar essa leitura. Fala mais. Opa, caíram duas. Aprisionamento. Concern. É. Vocês ainda muito relutantes, né? A mudar. Vocês muito relutantes a mudar. Nossa, muito relutantes. Muito relutantes. Fala pra mim por que dessa relutância toda? Qual que é a dificuldade dos meus amigos do signo de touro a entender que precisam agir mais, controlar mais suas emoções? Por que tanta resistência, Deus? Fala pra mim. Opa. Ah, peraí. A mente.
junto com a desaceleração. Hum. Olha, eu vou falar algo aqui que talvez não seja para todos. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada. Tô vendo o que tá caindo aqui, tá? Para, para muitos de vocês precisam aí trabalhar a parte mental de vocês. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tô falando com um taurino, com uma taurina, que tentou caber em lugares que não seriam possíveis num momento. Ou então que não conseguia caber em lugares que precisava caber por uma questão financeira, por uma questão de relacionamentos, enfim, adaptem para a vida de vocês, tá? Porque não tinham o quê? A consciência de ser um rei de copas, de ser alguém que lida bem com seus sentimentos, tá? Alguém que é muito racional, talvez, alguém que é muito racional e que precisa agir mais com as emoções, controlando mais as emoções. Ou então alguém, gente, com todo respeito, que esteja um pouco desequilibrado, entende? Então aqui é um convite, já falei para vocês, é um convite para que vocês alinhem os sentimentos de vocês para que tudo flua na vida de vocês, tá? E aqui tem uma relutância muito grande. Por mais que vocês consigam colher esse fruto, colher essa dádiva e tal, a espiritualidade vai estar ali trabalhando com vocês durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, mas vocês vão estar ali relutante. Vocês vão estar, ó, vocês estão aqui é um ciclo muito puxado, tá? Porque ó, são seus pensamentos sabotando vocês, tá? Impedindo que a vida de vocês mude de fato a roda da fortuna. Vocês se sentem ainda aprisionados e preocupados. Aí eu perguntei o porquê disso. Porque vocês tiveram ali durante muito tempo a mente de vocês conturbada, a mente de vocês muito maltratada, ou vocês mesmos tendo alguma questão, tá? Aqui, gente, olha só, eu não tô clinicando ninguém, não é a minha função. Eu tô dando conselhos, eu tô falando o que está caindo aqui, tá? Ou vocês que têm pessoas que têm muitas dificuldades, né? De manter os seus sentimentos, é uma pessoa de repente, talvez, não sei, gente, não tô clinicando, tá? Mas estou falando o que eu tô sentindo aqui, o que eu tô ouvindo aqui para falar. De repente, pessoas com algum distúrbio bipolar, alguma questão de borderline, enfim, alguma questão aí que vocês sofreram muito na parte mental de vocês, tá? Então, ou então é alguém que tem a mente muito acelerada, que quer fazer acontecer. Então aqui vocês precisam dar uma desacelerada mesmo, entendeu? Para que esta mudança e para que esta completude aconteça, tá? Fala para mim sobre essa mente e essa desaceleração, por favor. Despair, desespero, occupation, uma profissão, high honor, honra alta,
a dama privilegiada, o tribunal, a pobreza. Pera aí que eu tô me embaralhando. O cortejo, galanteio, renda inesperada, é. Vamos ver de novo aqui essa historinha aqui. Profissão, honra alta, dama privilegiada. Entendi. Entendi. Tá, aqui vocês precisam entender que vocês precisam ocupar a mente de vocês. Vocês precisam parar de ter essa mente mirabolante, tá? Mirabolante, explosiva, de repente até mesmo conturbada. Enfim, vocês precisam desacelerar esta mente. Aí aqui eu tenho que dizer, tá? Não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu falo por experiência própria. Eu já passei por um momento desses. E o que me ajudou, isso foi em 2018, e o que me ajudou foi terapia 2 vezes na semana. Eu ia 2 vezes na semana fazer terapia. Eu ia terça e quinta. Toda terça e quinta. Eu fiquei, tipo assim, uns 2 meses indo terça e quinta. Aí depois, eu fiquei com a mente mais calma. Com a mente mais calma, eu passei aí 1 vez por semana e eu tô desde 2018 em terapia. E pra mim me ajudou muito. Assim, muito, eu acho que até pouco, pra falar o quanto a terapia me ajudou. Quanto um acompanhamento psicológico de um profissional me ajudou, tá? Então aqui, Touro, talvez, não quero, né, nem posso fazer isso, tá? Mas aqui talvez vocês procurarem um aconselhamento de um profissional, talvez não, tá? O que eu tô vendo nas cartas aqui é que vocês procurem um aconselhamento profissional aí na parte psicológica, tá? Para que vocês consigam ocupar essa mente de vocês através de um trabalho, através de uma ocupação, para que vocês consigam aí, ó, uma honraria, para que sim, vocês se sintam alguém privilegiados, tá? Aqui a gente tem a carta do tribunal, né? Digamos assim, the courthouse. Para muitos de vocês, essas questões psicológicas, mentais, é o que atrapalha o mental de vocês, é alguma coisa ligada à justiça, talvez? Algum processo, algum impasse que você tem na justiça, documentos, sei lá, algum benefício que não sai, uma guarda de um filho que não sai, um divórcio que não sai, um pedido de aposentadoria que não sai, alguma coisa travada na justiça. Pode ser, tá? Pode ser. E a gente tem a casa da a carta da avareza, da pobreza, que é como vocês se sentem emocionalmente. Mas aqui, meus amigos, eu sinto que de alguma maneira, para muitos de vocês, vai ter alguém aí. Vai ter alguém aí para te ajudar, para te cortejar e tal. Se não for uma questão financeira, tá? Aquela pessoa que tu quer te merece, ou então que você vai fazer por merecer, ela chega, tá? E aí a gente termina o jogo de vocês com uma unexpected income. Seria o quê? Uma renda inesperada. Mas aí a gente adapta para a vida de vocês, né?
Se for no relacionamentos, chega alguém de fato que te dá uma completude. Lembra que eu falei? Que te dá uma completude. Aqui, não tô entendendo. Aqui, o grande. Eu já vou dar um conselho antes de pedir a carta do conselho, mas aqui o que eu tô entendendo claramente é que, assim, não é porque vocês. Não é porque você já sofreu, não é porque já te fizeram de gato e sapato, porque você tinha sentimentos nobres e você se retraiu numa concha e fechou pro mundo, tá? E você não possa sair dessa concha novamente. E é exatamente isso que a espiritualidade quer. Que vocês saiam dessa postura que vocês se colocaram. Tá entendendo? Para que vocês saiam dessa relutância, para que vocês não vibrem no negativo. Ah, não é porque eu passei por isso que vai se repetir a todo tempo. Não é. E a completude de vocês vai vir a partir do momento em que vocês começarem a entender que precisam lidar com os sentimentos de vocês. Com os sentimentos de vocês. Entendeu? Fala sobre um conselho final para mim, por gentileza. O vídeo está com 1 hora. Nossa, a leitura mais longa que eu fiz até agora. Eu voltei com o canal recentemente. Os últimos vídeos que eu gravei foram ao ar em janeiro desse ano. Estou voltando agora. Mas não tem problema. A gente está aqui para ajudar e passar a mensagem. Conselho final. Olha só. A carta do relâmpago. Não podia ter outro, né? A carta do relâmpago, meus amigos e minhas amigas, é vocês passarem por um movimento de autodesconstrução. 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 Vocês precisam entender que, gente, é exatamente o que eu falei. Não é porque o que deu errado e eu mudei meu comportamento, me isolei nessa concha, tô ali, parado. Lembra que eu falei que é vocês saindo num movimento de inércia e agindo? Olha aqui, um camelo, que é um animal lento, né? Camelo não anda rápido. E vocês virando um leão que é ágil, que é uma fera, que caça, um predador, entendeu? E você em harmonia com isso, entende? Então, assim, aqui o conselho final de vocês, Touro, é para que vocês olhem para dentro de si mesmos e comecem um processo de desconstrução desses valores inadequados, inapropriados que causaram em você. Adaptem. Mais uma. Fala para mim dessa carta do relâmpago. Meu Deus. Era porque caíram trocentas cartas. Eu não vou aceitar. Não tem como. E caíram na cadeira. Não tem como. Vamos lá. Relâmpago. Caiu? Ah! Olha só quem apareceu. Olha só quem apareceu, gente. Não se assustem. Aqui, meus amigos, vocês estão presos a alguma coisa tóxica, a um vício, a padrões muito, muito inapropriados com o nosso propósito aqui nessa terra. Aqui a gente pode estar falando de vícios, aqui a gente pode estar falando de obsessões, aqui a gente pode estar falando de muita coisa onde há uma toxicidade, onde há vícios,
seja vícios carnais, vícios em bebida, vícios em cigarro, drogas, enfim, tá? Mas aqui é o seguinte, essa carta aqui que eu mostrei para vocês, tá? Para a maioria, para 85% das pessoas que estão aqui me assistindo do signo de Touro, ela não está falando sobre vícios. Ela está falando sobre o seu aprisionamento no que você acredita do que é certo agora. Entendeu? Que é aquele seu comportamento fechado, tá? E esse seu comportamento fechado pode ter sido causado por alguma questão cavernosa aqui que aconteceu, né? Relacionada a vícios, prazeres inadequados, uma coisa esquisita aqui. Sentimentos não alinhados com a realidade, aí você se retraiu, tá? Dá mais uma aqui. Clarifica para mim esse arcano 15. O que estamos falando? Opa. Gift. Presente. Dá mais uma. Judication. Aqui tá forte questões burocráticas, hein? Vocês estão lidando com... Para alguns de vocês pode ser uma questão na justiça, um divórcio, um, um problema específico que você tem com uma pessoa, com um sócio, com um parceiro, com alguém. Mais uma. Tá, temos duas. O caixão e a criança. Aqui, caixão com a criança, aí já não tem mais da onde já sentir que é o momento da gente encerrar. Porque aqui, muitos de vocês precisam passar por esse movimento de autoconhecimento. Destruir padrões antigos que não servem mais para que vocês renasçam no novo. Eu já falei para vocês 500 vezes dessa carta e desta carta, não é mesmo? Já falei 50 vezes, eu não vou repetir mais, que já está bem explicado, certo? Então vocês precisam parar com esses comportamentos, fazer um processo de introspecção, voltar-se para si e destruir esses padrões que não funcionam mais. Recomenda-se, não sou eu, Ruark, que estou falando, é a espiritualidade. Recomenda-se para muitos de vocês uma ajuda psicológica, uma ajuda psicológica, uma ajuda psicológica, uma ajuda psicológica para que esse processo de vocês sejam quebrados, para que esse renascimento de fato aconteça, certo? E aqui a gente pode estar falando muito fortemente sobre questões na justiça, mas eu vejo aqui claramente que vocês vão deixar tudo isso no passado, vão enterrar tudo isso e vão despertar para o novo. É o que eu vejo para vocês. Boa sorte, Touro. Um beijo, viu? Obrigado por estarem comigo até aqui. Beijos. Valeu.